parte B fala assim, ó, estes são os que dentre os homens, dentre os homens foram comprados como, olha aqui, lembra que eu falei lá na introdução? Lembra? Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia. Primícia para quem? Para Deus. Olha aí, para Deus e para o Cordeiro. Primícia, os primeiros frutos que amadureceu. Os vencedores foram comprados antes da grande tribulação. Não se corromperam. Então Cristo vai vir no rapto, na vinda oculta. Agora eu acho que você está começando a entender melhor. Por isso que eu preferi fazer uma introdução rápida, bem firme sobre essas três categorias de vencedores, vencedores tardios e a igreja. Versículo 5 fala assim: e na sua boca, está falando da boca dos vencedores, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Porque esse irrepreensível está dizendo que Deus não teve dificuldade em ter que discipliná-los, em ter que corrigi-los. Não teve dificuldade deles obedecerem à voz de Deus, porque eles já estavam predestinados a serem vencedores, já governavam em vida na terra. Versículo 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ok? Houve então uma colheita. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, em cima da nuvem. Então quem que é? É Cristo. Meteu a sua foice. Está falando o quê? De uma colheita, onde ele vai pegar todo o restante da sua colheita, né? Aqui está falando dos crentes, né? Tanto a igreja como também os judeus selados lá em Apocalipse 7. Tudo bem? Então, esse do versículo 1 ao 5 e o versículo 16 que nós lemos, aqui fala a igreja ela estará pronta para ser ceifada. Pronta. Ou seja, é uma propriedade de Cristo. A terra, ela estava nas mãos de Adão, tá? Você sabe que a terra estava nas mãos de Adão. Estava nas mãos de Adão? Estava. Vamos ver lá? Gênesis capítulo 1. A terra estava nas mãos de Adão. Gênesis capítulo 1. Deixa eu tirar essas minhas marcações aqui. Vai ser mais fácil. Aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. A terra estava nas mãos de Adão. Olha aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Então, se é para dominar a terra, a escritura da terra estava nas mãos de Adão. Então, a terra estava nas mãos de Adão quando pecou. Tudo bem? Então, se deu o direito da terra, essa escritura que estava nas mãos de Adão, se deu para ele o direito da terra e dos reinos sobre o governo de Satanás. Você conseguiu entender? Essa escritura estava sobre Adão antes dele pecar. E se deu o direito da terra e dos reinos sobre o governo de Satanás. Passou essa escritura para Satanás assim que Adão peca. Essa escritura passa para as mãos do nosso arqui-inimigo, Lúcifer. Por quê? Ele vai dizer para Jesus: se tu se dobrares e me adorares, darei todos estes reinos, porque a mim me foi dado. Vamos ver isso aqui? Abra lá em Lucas 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6.
E o diabo levantando Jesus, né? E o diabo levando-o a um alto monte, mostrando-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Estava pertencendo a ele. Mas Jesus se fez homem para comprar de volta, olha só, Jesus ele se fez homem para comprar de volta o que pertencia a Deus, o mundo, o cosmo. Comprou com a morte e pagou com teu sangue, sacrifício perfeito, e nos ligou novamente com Deus. Vamos ver lá em João 1:1. Lá em João 1, vamos ver? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, abre lá em Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Vamos lá? Apocalipse 1:18. Aqui, ó. Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto. O que vivo, está falando de Cristo. O que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ele tem a chave. Então, passou agora essa escritura para Cristo. Abra lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 12 ao 21. Fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir. Ou seja, Adão é uma sombra daquele que há de vir, que é o último Adão, que é Cristo, né? Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Que dom gratuito é? A graça, a salvação. Porque a salvação é um dom. E os dons de Deus não podem ser irrevogáveis, não podem ser tirados. Por isso que a salvação não se perde no Espírito. Porque se pela ofensa de um morreram muitos que Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, a salvação por Cristo, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, salvou muitos por causa dessa graça, pela sua morte. E não foi assim o dom como a ofensa? A salvação por causa de Adão, pelo primeiro homem, né? Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, salvação gratuita, graça gratuita, olha, veio de muitas ofensas para justificação. Nossas ofensas foi justificada por Cristo. Versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, correto? Então, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça
Reinarão em vida, reinarão em vida. Então aqui está falando, para eu ser um vencedor, eu já tenho que reinar em vida. Eu já tenho que começar a reinar em vida, para mim começar a ver como que é reinar junto com Cristo no milênio e na eternidade. Se eu não conseguir reinar em vida, eu também não vou conseguir reinar com Cristo, não vou conseguir ser o vencedor. Então nós temos que reinar em vida, porque como pela ofensa, reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Esse ato está no singular, está falando do ato de justiça de Cristo. Por um só ato de justiça veio a graça, ok? Sobre todos os homens, para justificação de vida, para sair de uma condenação para ter vida. Se a vida em Cristo é uma vida eterna, salvação eterna, como que perde? 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Está falando desse um só homem que é Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinará pela justiça, para a vida eterna, a salvação eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você conseguiu entender? Por causa deste Cristo, nós temos o acesso à graça para reinar em vida e ter um reino vindouro. E com este Cristo, pelo seu ato de justiça, eu estando nele e ele em mim, um só, assim como ele é com o Pai, eu tenho a vida eterna. Eu saio deste primeiro Adão caído, deste primeiro Adão condenado, e sou introduzido nesse último Adão, que é um Adão espiritual por causa desta graça. Nós vimos também no Apocalipse 14 esse nome 144 mil. Eu acho que é uma dúvida que vocês têm, né? Então, existem dois tipos de 144 mil. Esse 144 mil tem uma contagem, né? 12 vezes 12 vezes 1000. Ou alguns falam 12 vezes 1000 vezes 12. Mas é a mesma coisa. Mas vamos lá. 12 vezes 12 vezes 1000. Ou 12 vezes 1000 vezes 12. Ou seja, são 12 tribos. Vezes 1000 de cada tribo. Vezes 12. Porque são 12 tribos. Dá 144 mil. Tá? Então, existem dois tipos de 144 mil. E um vai se encontrar lá em Apocalipse 7,4. Esse de Apocalipse 7,4 está falando dos judeus que vão ser selados na grande tribulação. Vai ter judeus na grande tribulação? Vai, eles vão ter um selo na testa. Mas é um selo espiritual, tá? O ser humano não vai ver, é um selo espiritual por causa dos demônios que vão estar espiritualmente na terra agindo por causa do espírito do anticristo. Vamos lá, não posso entregar tudo porque eu tenho que separar, que não é o Apocalipse, o curso é uma aula de salvação. Então eu tenho que mesclar para saber separar, tudo bem? Então Apocalipse 7, versículo 4 vai falar da primeira classe dos dois grupos dos 144 mil. Aqui vai falar dos judeus, tá? Os da lei. Aqui, ó. Apocalipse 7,4. Fala assim, ó. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. É leitura. Não tem nada aqui que não está na Bíblia do que eu não estou lendo. Só estou lendo para você
E lendo eu consigo explicar. Tudo bem? Então, esse primeiro 144 mil é os judeus selados, guardados por Deus. Né? Então, este grupo vieram de toda a tribo de Israel, que são os judeus. Então, os 144 mil fala de completude, o que está completo para Deus em Israel e na terra. Tá? Não é um número literal, é uma simbologia, um número simbólico, tá? Não é um número real exatamente. Guarda isso, não é um número real. Por quê? Porque Deus fala através de símbolos. Você tem que entender que Deus fala através de símbolos. E o livro do Apocalipse, ele está repleto de símbolos. Então não é algo... Não, são 144 mil, não pode passar nem mais nem menos. Não, é um número literal, fala de completude, tudo bem? Agora, já em Apocalipse 14, do 1 ao 4, tá? Nós vamos ver um outro grupo. Em Apocalipse 14, do 1 ao 4. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam suas harpas, e cantavam um novo cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Fala que foram comprados de toda a terra, povos e línguas. Aqui os gentios, tá? Os não-judeus. Fala uma completude, uma totalidade. A igreja, então a igreja de Cristo, ela é uma colheita, onde o primeiro tem as suas primícias. Primeiro a ser tomado, o primeiro a amadurecer e depois o restante da colheita. Então esses primeiros aqui são as primícias, são os primeiros 144 mil, os gentios, os não-judeus, a igreja, a primeira parte da igreja que amadureceu. Mas nós vamos ver no versículo 14 a 16 o restante desta colheita, o restante destes 144 mil. Tem um outro restante, mas não é falado como 144 mil, mas são um restante de uma colheita que amadureceu depois, que entenderam que vão passar por um amadurecimento depois, que é no milênio. É uma parte da igreja, é o restante da colheita. Vamos ver? Apocalipse 14, do 14 ao 16. E olhei, porque só um detalhe, essa primícia fala do primeiro fruto. E os outros restantes do fruto é o restante da colheita. Tudo bem? Vamos lá. E olhei, e eis uma nuvem branca. E assenta. Quando você ouvir falar nuvem branca, é Cristo. Tá? Eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, governo, reino, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, da Jerusalém Celestial, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, falando com Cristo: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra já está madura.
madura, entendeu? Amadurecimento. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, o restante da colheita. Então, nós vimos aqui essa distinção das primícias, dos primeiros, e o restante da colheita. Porém, no Antigo Testamento, antes, para você entender sobre essa tal de colheita, a primícia e o restante da colheita, no Antigo Testamento, antes da colheita total, tem que se tirar as primícias. Você entendeu? Antes de ter uma colheita total, tem que tirar as primícias. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, lá em Êxodo. Vamos lá? Lá em Êxodo. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Fala assim, ó. As primícias dos primeiros frutos da terra. Dos primeiros frutos da terra. Você viu aqui em Apocalipse 14? Fala que a colheita, a seara já está pronta para passar. Foi porque ela já amadureceu. O restante da colheita. Só que em Apocalipse 14, do 1 ao 4, nós vimos que teve uns frutos que amadureceu primeiro, que são as primícias. Então, essas primícias foram para o trono, diante do trono, para adorar a Deus e o Cordeiro, porque ele segue o Cordeiro para onde quer que vá. Olha a comprovação, olha, provando na Bíblia, no Antigo Testamento, como que era feito literalmente uma colheita na terra, fruto mesmo. Os judeus como faziam. Olha só, compara essa leitura de Apocalipse 14 aqui em Êxodo. Presta atenção. Êxodo, capítulo 23, versículo 19, fala assim, ó. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor Deus. Ou seja, os primeiros frutos têm que ser dados para Deus. Por isso que os vencedores vão estar diante do trono para Deus, porque eles são comparados como primícia. Foram comprados da terra, foram tirados da grande colheita, porque eles amadureceram primeiro e vai para Deus. Igualmente uma colheita, literalmente uma colheita de terra. Está falando as primícias dos primeiros frutos da terra. Ou seja, os vencedores, os primeiros de uma colheita da igreja. Olha só, eu estou comparando a igreja com uma colheita. Não cozarás o cabrito no leite de sua mãe. Isso aqui é uma outra parte. Então, nós vamos entender aqui que as primícias, ou seja, o filho varão, né? Os vencedores, os eleitos, os fiéis, a parte forte da igreja, as virgens que não se contaminaram com as mulheres, que foram comprados, qualificados, que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, que fazem a vontade de Deus e foram para o trono de Deus. Então, essas primícias vão para onde? Para Deus. As colheitas fala do quê? Da totalidade da igreja. E vão para onde? Para Celerô. Então guarda aí. Primícia para Deus. Entendeu? Primícia para Deus. Colheita, Celerô. De novo, guarda isso. Primícia, primeiro fruto, vai para onde? Para Deus. Para Deus. E o restante da colheita, Celerô. Celerô. Anote isso daí que você não pode esquecer. É a diferença dos vencedores com o restante da igreja, os do rapto e da vinda oculta. Isso daqui, se você for falar numa reunião de pastor, numa reunião de liderança, vira tudo revelações e fica louco, eles mordem a Bíblia. Só esse início de aula, você cresceu aí uns 15 anos. Eu garanto para você. Tudo bem? Então, a igreja, escute o que eu vou te falar, a igreja é um exército que segue a Cristo para derrotar o anticristo no final da grande tribulação. Eu vou repetir. A igreja é um exército que segue a Cristo
para derrotar o anticristo no final da grande tribulação. A igreja Apocalipse 19. Olha só, estou dando uma aula aqui, é um presente para você. Vai vir ainda a aula bônus, que você está vendo aí, mas isso aqui não deixa de ser também uma aula maravilhosa sobre o Apocalipse, mas já entenda que é sobre a salvação. Então, Apocalipse 19, vamos ver aqui que a igreja é um exército que vai seguir a Cristo, porque segue o Cordeiro para onde quer que vá, para derrotar o anticristo no final da grande tribulação. Apocalipse 19, versículo 14, fala assim: e seguiam-no quem? Quem que seguiam-no? Os vencedores seguia o Cordeiro, seguia a Cristo. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, linhos finos. Fala de uma veste bordada pelas suas obras de atos de justiça. O Espírito Santo ele vai tecendo essa veste de salvação, transformando em uma veste de vencedor para o reino, para reinar. É como se fosse uma bordadeira, uma costureira, o Espírito Santo, pelas suas obras que fizeram na terra, obras que foram comparadas como ouro, prata e pedra preciosa. E eles vão, os vencedores aqui na terra, na era da graça, eles vão fazendo a vontade de Deus e eles mesmos vão tecendo as suas vestes. E vestes brancas passa-se a ser vestes de linho fino, uma veste de realeza, uma veste real por causa de suas obras. Então nós estamos vendo aqui que seguiam-no os exércitos no céu, um exército, a igreja, os vencedores, em cavalos, plural, cavalos brancos, plural. Por que plural? 144 mil, é um grupo, né? É um grupo selado, é um grupo dos eleitos, são os vencedores. Apocalipse 17:14, olha o que fala. Estes quem? Quem são estes? Estes está falando dos vencedores. Estes têm um mesmo intento, uma mesma intenção, e entregarão o seu poder e autoridade. Apocalipse 17, eu estou lendo 13, perdão, é o 14, perdão. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele. Quem está com o Senhor nesta batalha contra o anticristo e os seus aliados? Quem está com ele? Eles são aqueles que são chamados do quê? Eleitos e fiéis. São chamados de vencedores. Agora, deixa eu falar algo muito importante que talvez, não sei se você sabe, não sei se você já ouviu eu falar nas redes sociais ou algo do tipo, mas eu acabei de dizer aqui sobre as duas vindas de Cristo, né? Uma vinda oculta e uma vinda visível. Então é exatamente o que eu quero te dizer e eu quero explanar um pouco mais, quero detalhar um pouquinho mais para abrir a sua mente. A vinda de Cristo ela vai ocorrer em duas etapas. A primeira, a vinda oculta, chamada de rapto, ok? Então, ele vai vir como um ladrão, ou seja, não vão perceber, só darão conta na hora que sentir falta. Vocês sabiam? Só vai notar na hora que sentir falta. Abra aí para mim Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiarem, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás
e não saberás a que hora sobre ti virei.